Graça e paz, irmãos, amém? Nossa, a igreja está cheia. Irmãos, eu quero dizer para você qual o motivo que Deus me levou a pregar sobre o que eu vou pregar. Essa semana, 5 mulheres chegaram a mim dizendo os seus traumas de infância. Ontem uma delas, quarta-feira uma delas, enfim, terça-feira. E eu comecei a pedir para Deus, o Senhor está falando comigo, é para eu falar isso. Sobre os traumas da infância. Nós estamos no Setembro Amarelo, é o mês de prevenção ao suicídio. A gente não pode ficar falando o nome suicídio, mas parece que quando a gente não fala, aí que fica estigmatizado. Não é? Parece que é aí que reforça. Mas nós vamos falar porque o Senhor tem cura para fazer esta noite, amém? Antes de eu começar a falar para você como é importante a cura, como é importante eu reconhecer, eu quero te falar da minha história. Às vezes algo que ninguém fez por mal, mas fizeram. Isso no mundo espiritual tem um valor. Quando eu nasci, claro que eu perguntei para o meu pai se eu podia falar isso, porque eu não quero envergonhar os meus pais, eles são os meus pais, amém? Pai e mãe a gente não se envergonha, a gente honra. É o que a Bíblia... Se eu quero ter os meus dias na terra bons, preciso honrá-los. E aí, quando eu nasci, o meu pai queria que eu fosse homem. Veio a Margarete. Como que meu pai me vestia? De azul. Como se fosse um hominho. E o tempo passou. E eu de azul, né, pai? Ficava até bonitinha na foto. Mas eu não era menina. Irmãos, com 7 anos, eu que fui furar minha orelha. Porque eu perguntava para o meu pai, por que a minha orelha não está furada? As meninas da minha sala têm a orelha furada. E eu mesmo fui furar. E a gente acha que isso não tem problema nenhum. Ah, o que tem usar roupa de homem? O que tem usar todos os dias, durante anos? Qual que é o problema? Eu queria um menino. Quando eu me casei, eu tinha um marido e o Márcio tinha uma marida. A gente disputava. Era difícil ser o Márcio. E era difícil ser eu também, por quê? Porque o meu lugar não era de marida, era de esposa. E meu pai via, minha mãe via que isso não estava certo, até que um dia o meu pai me chamou, né, pai? Meu pai e minha mãe me chamaram. Me pediram perdão e me contaram. Não está certo esse comportamento. Nós queremos orar por você. E naquela sala eu me ajoelhei. Meu pai quebrou o que ele mesmo, muitas vezes, sem saber, fez de errado. Irmãos, o mundo espiritual, ele é tão real, que a minha vida, assim, mudou. Me tornei esposa. Mas já tinha brigado. Por isso eu digo para você, essa noite é noite de cura, amém? Quero chamar meu pai, vem cá, pai, orar pela igreja, para a gente começar. Porque você tem essa coragem, que o Espírito Santo te encoraja. Não é problema nenhum a gente admitir que errou. Tanta gente errou. Só quem não errou, né, pai, que passou por essa terra é Jesus Cristo. Como a gente não está em pé de igualdade de Jesus Cristo, a gente erra. Mas a melhor coisa que a gente pode fazer nessa vida é admitir os nossos erros, dizer para Deus, errei, me ajuda a consertar. E Ele fica feliz quando você reconhece, quando você pede ajuda. Então, feche seus olhos. Nós temos algum pai, algum filho que está nos assistindo agora, que você sente que precisa rever algo na infância. Você fala, nossa, é inofensivo. Mas o comportamento não está sendo inofensivo, alguém está sendo prejudicado, alguém está pagando por um erro que não cometeu. É bom rever, porque o inimigo sabe quem você vai se tornar, se os seus traumas, as suas feridas são saradas. Feche seus olhos, vamos orar. Teu Pai. Glorioso Deus e Pai Todo-Poderoso, estamos mais uma vez aqui na Tua presença, meu Pai, agradecido, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, meu Pai. No nome poderoso de Jesus, Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor venha abençoar, Pai, todas as pessoas que estão aqui, meu Pai, e que tiver algum trauma, meu Pai, ou uma mãe que fez alguma coisa que não devia com os seus filhos, peça perdão a eles e ore por eles e quebra toda a maldição, porque a gente às vezes faz uma coisa sem querer e
pela vontade da gente, e a vontade da gente pode atrapalhar a vida da pessoa. Que as bênçãos do Senhor estejam, meu Pai, na cabeça de cada pai, cada mãe, o sacerdote do lar, meu Pai, venha, Pai, levantar um clamor, meu Pai, e abençoar todos os filhos, filhas e netos, e quebrar toda a maldição da geração, Pai, no nome poderoso de Jesus, Pai. Que as bênçãos do Senhor, meu Pai, estejam sobre aquele lar, que tudo o que vai acontecer, meu Pai, venha ser para a bênção e glória do seu santo e poderoso nome, meu Pai, que sejam abençoados, que sejam prósperos e vencedores, no nome poderoso de Jesus, pelo sangue precioso de Jesus, nós seremos libertos. Glória a Deus, aleluia, amém, graças a Deus. Obrigado, Pai. Irmãos, muitas vezes você não usou uma roupa de acordo, como eu, no caso, mas às vezes você não fez uma faculdade e você faz o seu filho fazer. Você sabe que durante um bom tempo eu quis que a Vitória fizesse balé. Eu forçava ela. Não, mas você fica bem, você é uma... Nossa, você é bailarina. Não, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Quando ela fez 15 anos, eu falei, você vai entrar de ponta. Não vou. Vai entrar de ponta. Não vou. Começou a chorar lá no negócio. Falei, gente, ela falou assim, mãe, eu não quero isso daí que você está falando. Aí minha ficha caiu. Falei, gente do céu, quem queria ser bailarina era eu. Minha filha tem que escolher o que ela quer. Quando eu fui fazer o aniversário de 15 anos da Rafaela, comecei a organizar o cardápio com tudo que eu gostava. Rafaela falou assim, de quem que é a festa? Tua? Eu não gosto dessas comidas que você está pondo aí. Ah, meu Deus. Então a gente vai fazendo as coisas de acordo com o que a gente quer. Faz o filho estudar, faz o filho se formar em tal coisa. Esses dias eu vi uma pessoa falando, o meu pai quer forçar o meu irmão a ser pastor. Porque como ele não conseguiu, ele quer que o meu irmão seja. Eu falei, meu Deus, deixa o menino escolher, gente. Para de projetar a sua vida no seu filho. Se você não estudou quando você tinha idade, estuda agora, gente, faz igual eu. Se você não conseguiu fazer balé nova, vai fazer agora. Tem balé para terceira idade, né, Vitória? Tem, gente. Você vai junto? Então, irmãos, muitas coisas acontecem que nos traz um trauma, parece que é brincadeira, mas não é. Você sabe que o trauma, ele é considerado uma interferência tão forte, o suficiente para não permitir a ação de Deus original na sua vida. É verdade. Olha, não é muito bom eu ser um time com o meu marido? A gente se ajuda, a gente se completa. Agora, se eu estivesse competindo com ele, eu ia abrir uma igreja ali do lado, vamos ver quem enche mais. Para que isso? Mas a gente é um time. O trauma tem a capacidade, a força de mudar o rumo, o direcionamento da vida de alguém. Aquilo que Deus planejou para você, o trauma vai te atrapalhar. E Deus tem falado comigo lá em casa, tanto sobre traumas, que existem pessoas que... Sabe que eu assisti uma reportagem uma vez, que meninos, eles foram abusados em tal horários da madrugada, eles se casaram, o tempo passou, naquele mesmo horário, na noite, eles acordam gritando, casados. Era o momento do abuso. Precisamos de Deus ou não? Eu não sou especialista em cuidar dos seus traumas, mas Deus é. Se Ele cuidou do meu trauma, Ele vai cuidar do seu. Se Ele cuidou de uma situação difícil na minha vida, Ele vai cuidar da sua. Amém? Você sabe que essa semana eu conversei com uma pessoa sobre o medo. Ela estava envergonhada de me dizer que tem medo, gente. Quando uma pessoa diz que tem medo, ela está mostrando que ela é fraca? Não. Ela está mostrando que ela não tem fé? Não, gente, nem sempre. Ela está mostrando que ela está em pecado? Não, também. Ela está mostrando que ela é o quê? Gente, o medo nos coloca no lugar que nós devemos estar. Gente. E eu me lembro que eu preciso, para passar desse medo, eu preciso do quê? Cristo Jesus. O medo não pode sucumbir à sua fé, muito pelo contrário, é a fé que deve sucumbir o seu medo. O medo não pode nos paralisar, claro. Você acha que eu não tenho medo de pregar? Você acha que eu não sou preocupada de pregar? Eu não morri por esse rebanho. Se morresse também não ia dar certo. O rebanho não é meu. Preciso pregar o que o Senhor quer que eu pregue. Então nós sabemos que as nossas fragilidades, os nossos anseios, os nossos medos, nós não precisamos caminhar com eles. Não precisamos caminhar com eles. Não precisamos. A gente pode sim levar até Deus. O medo também tem a questão... Você sabe que uma das consequências de um trauma é o medo.
Às vezes te trancaram num quarto escuro, te abandonaram. Às vezes o teu pai largou da sua mãe. Você tem medo de ser largado. Quantas pessoas você está conversando aqui? Ó, presta atenção, se você se identifica, já pede para o Espírito Santo te limpar disso aí. No nome de Jesus, curar essa ferida. Quantas vezes você está conversando com uma pessoa assim, aí você olha para o lado, mas você olha por olhar. A pessoa, o que é que você está falando de mim? Está falando de mim, né? O que é que você está me olhando? Você está falando de mim, sim. Ou às vezes a pessoa fala para você assim, você pensa que eu não sei, né? Todas as vezes que sou eu, alguém quer me tirar. E isso daí é consequência de algo feito no passado. Gente, não é para eu me desmerecer, me desqualificar, mas não é para eu me subestimar. Eu sou o bom, eu sou o cara. Eu preciso estar nem mais, nem menos. Preciso estar no lugar que Cristo me mandou estar. Nem menos, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Não também. Eu sou o cara, você viu como eu prego? Também não. Eu tenho que estar onde? Onde Cristo me mandou estar. No lugar certo. Nem mais nem menos. Quando eu entendo quem eu sou, quando eu entendo as minhas fragilidades, quando eu aceito a minha deficiência emocional, eu me deixo ser tratado. Certa vez eu preguei num local e eu mencionei algo de interessante de um casal, que a esposa estava ali na plateia, ouvindo, fazia parte dos ouvintes. Quando eu saí, esse casal começou a bater boca na minha frente. Falei, gente, misericórdia, acabei de falar de vocês. Virou um negócio. A filha começou a chorar. Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O sangue de Jesus tem poder. Cheguei nesse pai e disse assim para ele, olha, você é muito nervoso. Não seja assim. Não faça isso com você, com a sua filha, com a sua esposa. Sabe por quê? Isso aí tudo está ficando marcado. Está entrando para a memória da tua filha, para a sua história. A pessoa foi na minha casa no outro dia. Quando eu vi a pessoa no meu portão, falei, sangue de Jesus tem poder, me ajuda. Me ajuda a ajudar essa pessoa. Ele foi para brigar comigo. Quer dizer que eu estou errado? Está errado. Não se faz esse tipo de coisa. Primeiro, admita que você é muito nervosinho. Admita. Como que eu admito? Aceito, busco ajuda. Não preciso ganhar as coisas no grito. Quem apela não tem argumento, não é, gente? Não preciso apelar. E ali, para a honra e glória do Senhor, eu consegui conversar com aquele irmão, com aquele homem. Foi embora feliz, oramos. Falei, busque a Deus intensamente por você. Ore, jejue por você. E se preciso for, busque ajuda médica. Não tem problema nenhum, gente. Eu precisar tomar um remédio, não tem problema nenhum. O problema é eu causar traumas no meu filho, traumas na minha filha, no casamento. Por quê? Não admito. Preciso admitir as minhas falhas, as minhas fragilidades. Existem medos que são gerados na infância, a gente sabe. Mas existem algum medo na sua vida que te atrapalha? Pensa aí. O que é que te atrapalha? Está na hora de você vencê-los e Deus é o melhor indicador para isso. Qual é o seu medo hoje? Eu tenho medo de passar fome. Eu tenho medo de ser rejeitado. Eu tenho medo do escuro. Eu tenho medo de engordar. Gente, você pode dizer isso para Deus. Diga para Ele. Diga os seus medos para Deus. Ele vai te ajudar. Ele me ajudou. Até escrevi um livro infantil sobre o medo. Depois você vai ler. Porque os medos fazem parte da nossa vida. Agora vamos falar da cura desses medos. Sabe, irmãos, existem muitos cristãos que auxiliam outros, claro. Ajudam outras pessoas como ninguém. Ajudam ou não ajudam? Tem uma capacidade escutativa fundamental, excelente. Mas quando se trata dele, ele não consegue superar os seus próprios problemas. Já viu aquela pessoa que você fala um negócio, ela fala assim, mas você fala isso comigo, você está me ofendendo, tudo ofende? Ninguém pode falar nada? Tudo ofende? Viu alguém ser ofendido lá atrás, muito próximo, que agora tudo ofende. Agora tudo magoa. Precisa ser tratado. Outro dia eu disse para uma pessoa, essa semana, fulano foi mal educado comigo. Eu falei, que jeito que você respondeu? Na mesma moeda. Eu falei, claro que não. Você escolhe o comportamento que você vai ter. Isso é um amadurecimento. Não é porque o outro foi mal educado que você tem que responder na mesma moeda. Eu escolho o comportamento que eu quero ter, porque eu não deixei de ser crente.
Se ele resolveu não andar como crente, ele com Deus. Nós não. Vamos responder como servos do Senhor. Mas eu quero te dizer que o crente em Jesus Cristo, muitas vezes não consegue declarar tudo posso naquele que me fortalece. Por que não pode declarar? Não se permite ser curado. Quantas pessoas, gente, existem histórias e histórias na minha cabeça de pessoas que se casaram, teve um relacionamento doentio e essa pessoa era muito pobre. E o marido lembrou a vida inteira, você era assim, você era assim, você era assim, um relacionamento doentio. Gente, eu não estou falando para ninguém aqui largar, mas deve colocar nas mãos do Senhor. O que deve estar na sua mente todos os dias são as coisas boas. Eu escolho o que eu quero ter de prioridade na minha mente. Agora, se as coisas ruins estão tomando um patamar na minha mente, privilegiado, opa, eu preciso ser curado. Isso aqui precisa ser ressignificado. E hoje o Senhor quer fazer isso na sua vida, na minha vida, na nossa casa, na nossa família. Amém? Lembre-se, o seu passado não é o seu presente, não precisa ser. Por isso, libertemo-nos dos nossos traumas, das lembranças ruins, das amarguras, dos ressentimentos. E assim, podemos declarar como Paulo, podemos declarar que somos mais que vencedores. Existe uma palavra em Isaías 61, que depois o próprio Jesus declara lá em Lucas: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas, para levar salvação, liberdade aos cativos. E a gente não consegue fazer, não consegue chegar nisso. Por que não consegue? Eu tenho que ver onde está o problema. O que está me impedindo? O maior interessado que você se torne, quem o Senhor sonhou que você seja, é o próprio Deus. Mas quem coloca traumas em nós, quem ajuda, potencializa isso em nós, é o inimigo. Porque ele sabe, se você for uma pessoa saudável, emocionalmente falando, quem você vai se tornar. E o Senhor quer te usar. Gente, quando a gente vai para um cemitério, você para pensar, olha para aquele lugar. Aí você pensa, puxa vida, quantos livros aqui deixaram de escrever, será, hein? Quantas pessoas aqui deixaram de ser usadas pelo Senhor, porque não deixou eles tratar a vida deles? Quantos? Quantos tinham promessa, mas acreditaram numa mentira do diabo e foram embora desta terra sem fazer a diferença? A história que aconteceu com o seu pai e com a sua mãe não precisa repetir na sua vida. E se você não quer que repita, eu tenho uma história de uma irmã que não sei quem, a avó morreu de câncer no intestino, a mãe morreu de câncer no intestino, ela me pediu oração, por favor, ore por mim, meu histórico é esse. Eu falei, opa, onde Jesus chega, histórico muda. Senhor, eu não quero ter esse mesmo histórico, não quero ter câncer de intestino. Diga para Deus. E tem pessoas que fazem exames com frequência. É errado eu me cuidar? Não, mas esse medo é errado. Atrapalha a nossa vida. O pastor Márcio disse algo interessante. Quando a gente vai tomar ceia, examine-se, pois, a si mesmo. Não é assim que ele fala? Para saber se o seu comportamento antes de tomar a ceia tem alguma coisa que você fez que entristeceu a Deus. Agora você vai fazer outro tipo de exame. Vou dizer como ele: examine-se, pois, a si mesmo. E pensa aí, você vai orar agora comigo. Será que a gente consegue cantar Espírito Santo, ore por mim, Jéssica? Consegue, né? E vem cá. Eu quero que você se examine agora e peça para o Espírito Santo o que é que anda me entristecendo. Porque o que me entristece, muitas vezes, entristece o próprio Deus. Enquanto for cantada essa canção, eu quero que você feche seus olhos. Essa semana, enquanto eles vão colocando os instrumentos, uma moça estava comigo e ela disse assim: Margarete, quando eu olhava aquele carro do meu pai na frente do bar, eu já começava a chorar. Eu tinha 6, 7 anos. Eu sabia que ia ter briga na minha casa. Ah, é? Ela falou, é. Um dia eu fui defender a minha mãe de uma briga, Margarete. Meu pai queria me bater com um tijolo, mas ela chorou tanto. Eu falei, minha flor, deixa Deus te tratar. Você sabe que o perdão é uma escolha. Ela falou, Margarete, mas as minhas feridas não saram. Eu falei, por que você não entregou para Deus? Então nós vamos orar neste momento. Peça para o Espírito Santo curar a sua vida.
Muitas vezes vocês passaram a vida inteira vendo um pai não se converter. E o teu medo é, será que a minha esposa não vai se converter? Será que a minha mãe não... Vou ter a vida da minha mãe? Não, não precisa ter. Diga para Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém. Senhor, nós te louvamos nesta hora. Eu sei que o Senhor é capaz de curar nesta noite, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui. Queremos te oferecer um louvor a Deus, um louvor nesta noite de gratidão, sabendo que o Senhor está agindo na nossa mente, no nosso coração, nas nossas lembranças. Por isso eu te peço no nome de Jesus, se existe alguém aqui com uma ferida do passado, o Senhor pode curar, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Muitas mulheres, ó Deus, que foram abusadas. Quantas mulheres foram abandonadas. Ó Deus, Tu és o Deus que pode ressignificar este momento. Porque a Tua palavra nos ensina, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. E essas mulheres, ó Deus, que têm medo, homem que tem medo da falência, da doença, de perder um filho, de que o filho vá para as drogas. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos nesta noite, trabalha, Senhor, no nosso meio, trabalha sobre nós, trabalha entre nós e trabalha através de nós. Nós queremos ser usados, ó Deus, e para que possamos ser usados verdadeiramente, nós precisamos de uma intervenção divina nesta hora, como o grande psicólogo que o Senhor é. O grande Deus que o Senhor é. Em nome de Jesus. Que seu Espírito Santo tenha liberdade de trazer à memória aquilo que foi feito conosco de errado no passado. E que possamos, no nome de Jesus, não projetar as nossas vidas nos nossos filhos. Porque eles precisam, Senhor, ter as suas escolhas, ter as suas chances, ter as suas experiências. Que sejamos pais que instruem no nome de Jesus. Amém. Obrigada. Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel 4. Nós vamos falar sobre um jovem que teve uma vida estigmatizada.
Ele mesmo se denomina de cão. Eu sou um cão morto. Ele mesmo declara isso. Mas assim como um rei se lembra dele, o rei Davi se lembra de Mefibosete, o nosso Deus, o nosso rei Jesus, ele se lembra de nós. E é uma história que fala que esse menino não pediu para ser o que ele era, mas aconteceu. 2 Samuel 4:4 diz assim: E Jonatã, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Presta atenção. Esse menino não pediu para acontecer o que aconteceu. Ele era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. E a sua ama o tomou e fugiu. Provavelmente aqui estava acontecendo um ataque, claro. Mas a ama de Mefibosete tenta fugir para salvar a vida deste menino. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, ficou aleijado. E o seu nome era Mefibosete. Olha só. Filho de Jonatas, que era filho de Saul. Um príncipe, gente. Um guerreiro. Um homem de descendência real que, quando criança, é acometido por um acidente e ficou aleijado. Essa interferência forte começa a mudar a vida deste homem, o seu projeto de vida e tudo que o pai tinha sonhado para ele e até mesmo ele. Qual o pai que tem um filho para dar errado? Nenhum. Eu não quero que minhas filhas tenham nada de errado, mas pode ser que aconteça alguma coisa, tenham um visto negado, muitas vezes um diagnóstico, muitas vezes a gente não está contando com aquilo. E foi o que aconteceu, ninguém contava com isso. E este menino, ele começa a colecionar traumas. Olha o que acontece, toda a sua vida, a vida deste menino, é marcada por decepção, perdas irreparáveis, frustrações e angústias. O histórico de Mefibosete nos mostra que os traumas dele começaram lá na infância. Existem traumas que acontecem na fase já adulta, viu? Pode ser um luto, uma enfermidade. Isso aí não tem idade para acontecer. Mas este menino aconteceu nesta idade, com 5 anos. O que significa Mefibosete? Primeiro, o primeiro nome dele é o Senhor contende, que era Meribaal. Meribaal. Por causa da semelhança com os deuses de Baal, o seu nome foi mudado para homem de vergonha. Ou seja, ele se tornou uma vergonha. Tempos depois surge outro nome para ele, Mefibosete, que significa alguma coisa indigna, ou seja, digno de vergonha. Este era o significado deste nome. Este menino que nós estamos falando, ele era um príncipe, herdeiro do trono, agora é um envergonhado, detentor de traumas e cheio de frustrações. Tudo para dar errado. O trauma sofrido por este menino indica que todo príncipe, ele ia para as guerras com as suas vestes reais, como um guerreiro, defender o nome da família. Como que Mefibosete ficava? Em casa, se arrastando. Por quê? Aleijado, coxo. Ou seja, ele se sentia provavelmente um cão morto, porque ele se denomina um cão morto. Ou seja, não sou ninguém, não sirvo para nada, estou esquecido. Geralmente, já falei, imagine a frustração de ver todos os seus irmãos irem a uma batalha, vestido com as armaduras reais de um guerreiro também, claro, e este menino ficar sozinho. Olha só, depois, gente, acontece outro trauma. Quando a gente pensa que está tudo pior, ainda tem jeito de piorar. Existe um trauma familiar. Olha o que acontece. Imagine alguém chegando à porta da casa de alguém, gritando: teu pai é morto e todos os seus filhos da sua casa são mortos. Agora é uma dor ainda maior que acontece com este homem. E existe um trauma agora emocional também. Além de físico, emocional. As dores físicas e familiares causaram nele uma dor emocional tão profunda, a ponto dele mesmo se denominar um cão morto.
Um dos mais inferiores tratamentos de Israel naquele tempo, presta atenção, era ser chamado de cão ou cabeça de cão. Ele mesmo chama ele. Imagine, gente, a própria pessoa chamar ele. Ser chamado de cão morto dava a ideia de ser imprestável, miserável, sujo, indigno. Agora, um trauma social. Olha para onde esse menino é levado. Em consequência do trauma físico e familiar, Mefibosete é levado a um lugar denominado Lodebar, que significa terra sem pasto, lugar do esquecimento. Um lugar onde ovelha nenhum animal poderia viver. Uma cidade destinada aos doentes, aos miseráveis, aos cegos, aos leprosos, enfim, aos imprestáveis. Olha só, gente, da realeza para o pior lugar. Ele era um homem que tinha nascido para viver de tragédias, parece. Ou melhor, né? Não viver. Ser esquecido é um dos piores sentimentos sociais. E esse menino foi para a terra do esquecimento. Gente, você sabe que existem estudos que dizem que você ser rejeitado e esquecido é pior do que a dor do luto. É pior. Traz muito mais prejuízo. Em Lucas 19 diz que o pastor vai em busca da sua ovelha num lugar sem pasto. Provavelmente ele estava fazendo menção a este lugar. E esse lugar se chama Lodebar. O rei Davi se lembra da aliança que ele tinha feito com Jonatã, seu amigo. Jesus também nos lembra hoje que ele tem uma aliança conosco. O nosso rei. Se ele é o nosso rei, nós somos os príncipes e as princesas do Senhor. Como esse estudo tem falado aqui. O inimigo sabe que muitas vezes você foi colocado num lugar de esquecimento. Fica aí, vai. Fica trancado no quarto com depressão, vai. Fica aí. Lugar dos miseráveis. Lugar dos esquecidos. Mas o Senhor não esquece, não. E aí existe um trauma agora espiritual. Os complexos, as feridas da alma causaram em Mefibosete uma ideia de escravidão. Ele era escravo dos traumas dele mesmo. Porque ele perde a posição de príncipe e todos os bens da família e ele passa a ser escravo dos seus traumas. Ele talvez tenha esquecido de toda a ação que Deus fez, não só nele lá atrás, mas de todos os seus familiares. Mas agora, ele não se lembra nem das vitórias mais. Ele era oprimido espiritualmente e andava se arrastando sem fé nenhuma. Lembra daquele paralítico que os amigos levavam, gente, pelo telhado? Quando chegou na frente de Jesus, qual foi a primeira coisa que Jesus disse para ele? Tem de bom ânimo, filho. Porque uma pessoa paralítica, gente, nós não temos nenhum paralítico aqui, graças a Deus. Mas não deve ser fácil depender de das pessoas para tudo. Nós temos liberdade de ir e vir a qualquer momento. Vou para a igreja? Não vou. Vou para o shopping? Não vou. Vou tomar banho agora? Não vou. Paralítico e pessoas doentes? Não. Eu vou quando o outro pode me levar. E quer me levar. Quando nós lemos, esperei com paciência no Senhor, mas antes eu quero te falar uma coisa. Por que Davi foi atrás de Mefibosete? Na mesma consolação que somos consolados, consolamos. Um dia Davi foi esquecido, lembra? Quando Samuel veio lá da outra parte do país para falar com Jessé, passaram todos os filhos de Jessé, os bonitão, os fortes. E o Senhor dizia para Samuel, não é esse. Gente, quando chegava um profeta na casa de alguém, era motivo de festa ou de tragédia, porque ou ia ser ungido a rei, ou ia trazer uma coisa de luto. Arruma a tua casa que você vai morrer. Lembra do rei Ezequias? Aqui no caso não, ia ser um rei. Mas era interessante, gente, porque já tinha um rei. Como que ia falar de outro rei? Mas enfim, ali começou a história de Davi. E aí passava um filho, passava outro filho. Nada do Senhor falar para ele, não é esse não. Samuel vira para o próprio pai, gente. Por isso que não é difícil nem impossível um pai, muitas vezes, colocar um trauma em alguém. Não é difícil, não é impossível. E o próprio Deus faz com que Samuel fale para Jessé. Você não tem mais nenhum filho? Ah, menino, tem um lá cuidando das ovelhas? Eu tenho lá um pasto.
É o Davi. Manda sentar. Gente, ele compra a briga. É interessante como Deus compra a nossa briga, né? Nós não nos assentaremos e não comeremos. Espera, gente, então tinha uma festa, então tinha um banquete. Como que um filho fica para trás? Esqueceram. Ou não fizeram questão? Não sei qual o pior. Não nos assentaremos e não comeremos enquanto ele não se assentar, enquanto ele não chegar. E foi o que aconteceu. Então Davi, ele é lembrado de alguém que está esquecido, porque ele sabe da dor do esquecimento. E a Bíblia diz que na mesma consolação que somos consolados, consolaremos. E aí Deus começa a trabalhar. Olha a restauração agora de Mefibosete. Abre a sua Bíblia em 2 Samuel 9. De 1 em diante nós vamos ler. O que acontece com Mefibosete? 2 Samuel 9, de 1 em diante, diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado na casa de Saul para que eu lhe faça benevolência por amor a Jonatã? Como assim do nada essa conversa, gente? É Deus trazendo a memória. Quantas vezes do nada Deus te traz um pensamento e você pensa numa pessoa e você liga e a pessoa está precisando de ajuda? Ou Deus te falou através de um sonho, ou Deus falou com você durante uma mensagem. Puxa, me lembrei de você, você está bem? Não, não estou bem. E ali o Senhor te usa para abençoar, amém? Há ainda alguém que tenha ficado na casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor a Jonatã? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram da presença de Davi e disse-lhe o rei: És tu Ziba? Ele disse: sim, sou eu. O rei disse: não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use de benevolência, para que eu seja bondoso? Então disse ele: ainda um filho de Jonatã. Gente, como que ele é lembrado. Um aleijado. Primeiro estigma, carimba, foi carimbado. Tem um sim, o filho de Jonatã. Não podia falar o nome do menino, gente? Ela vai falar: tem um aleijado de ambos os pés. Aí o rei manda chamar. Versículo 6, vai lá comigo. E Mefibosete, filho de Jonatã, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se e disse a Davi. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis-me aqui, o seu servo. E o rei disse: não temas. Gente, quando uma pessoa está cheia de trauma, primeira coisa que nós reconhecemos em alguém: medo. Primeira coisa que ele fala: não tenha medo. Não temas, aqui começa a cura. Deste rapaz, não temas. Gente, essas pessoas que têm trauma, eu acho fantástico, que são os mais improváveis, que o Senhor usa para fazer as coisas dele. E olha, Deus não usa aquele, porque eu era o cara. Deus não tem prazer nisso. Até porque a soberba é o início do fim. E tem prazer naquele que é assim: Senhor, me ajuda. Tem misericórdia de mim. Faz comigo igual o Senhor fez com o teu servo Davi. Faz comigo, tem misericórdia, Senhor. Eu aprendi um negócio com o pastor Anderson. Toda vez que ele vai arrumar uma pregação, ele escreve assim, como que é a frase? Tem misericórdia? Senhor, tem misericórdia. Porque nós precisamos da misericórdia para fazer tudo, gente, nessa vida. Se ele for usar a gente, só quando a gente merecer, esquece. Não vai acontecer. Mas todos os dias, o Senhor nos acorda com todas as misericórdias, que não são poucas. Não é? Porque se ele fosse nos tratar segundo o nosso merecimento, já tinha resolvido a nossa vida, estávamos todos dormindo, em berço esplêndido. Mefibosete, onde que eu estou? Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatã, o teu pai. Olha o que ele fala, gente: eu te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Não vai comer num lugar à parte, comer na mesa, gente, é lugar de honra com o rei. O Senhor está tratando esse rapaz como um príncipe. Vem cá, eu não me esqueci de você. Vou resolver, não temas, e vou restituir tudo que foi perdido. Cadê as coisas desse menino? Por que não deram as coisas dele? Ele estava coxo, estava aleijado, não morto. E aí,
e comerás à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhados para um cão morto, tal como eu? Um cão morto, um nada. Já viu aquela expressão? Oh, fazer isso com fulano é igual chutar cachorro morto. Perca de tempo. Não vai fazer nada. E ele se denominava um cão morto. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra dos seus filhos, os seus servos, olha lá, recolherás os frutos. Gente, acho fantástico o que a Bíblia fala. Tudo que você perdeu vai ser restituído. Você sabe que uma pessoa com trauma, ela perde tempo na vida. Mas o Senhor, Ele pode tirar os seus medos, Ele pode te curar, claro, de uma vez por todas, Ele pode restituir o tempo que foi perdido. Eu contei para vocês, está até no meu livro. Quando eu fui no palestra, gente, depois de muitos anos que eu estive lá, porque eu ia no palestra fazer o quê? Pular carnaval. Eu ia no palestra fazer o quê? Nos bailes que tinha lá. Me converti com 19. De repente, a fila andou, o tempo passou. Olha eu lá no palestra de novo. Agora eu estava para assistir um culto. Quando eu olhei para aquele clube, eu disse: Deus, por que o Senhor não me salvou antes? Como eu sofri. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele permite as coisas nas nossas vidas para que a gente possa abençoar outro. E se a Bíblia diz que tudo coopera para o meu bem, hoje eu até tenho bagagem para pregar para você o que eu estou falando. Se Ele foi tratando os meus traumas, se Ele foi... Gente, eu tinha tanta vergonha de pessoas, olha aqui para mim. Quando eu fui dar aula aqui na igreja, a primeira vez, era na sala onde é a salinha do computador ali do pastor Márcio. Eu dava aula para 3 crianças. E eu tinha vergonha delas. Então eu dava aula com fantoche, que eu mesmo tinha feito para ficar atrás das caixas. Teve um dia que o Lino está ali. Ele ficou me assistindo fazer os fantoches. Falei para o Lino: você não vai poder assistir não, menino, não vou conseguir dar aula. Ele teve que sair. Aí foi indo, olha como que Deus trabalha, gente. Quando eu venci o medo de 3 crianças, o Senhor me leva para outra sala que tinha 7. Começa a minha vergonha de novo e o tratamento de novo. Até que eu cheguei na MCA. Keila está aqui. Sempre quis falar isso. Ela falou assim: gente, a esposa do nosso pastor chegou. Ela vai pregar ainda. Só que eu tinha orado: Senhor, não deixa vir mais que 7, por favor. Agora eu estava falando com gente adulta, gente. Estava com vergonha. Começou tudo de novo. E aí vieram 7 mulheres para a honra e glória do Senhor. Eu não sei porque eu encanei com esse número, mas era o tanto que eu conseguia falar. Na outra reunião, a Keila falava assim, acho que ela vai lembrar, lembra, Keila? Por que vocês não vieram? A esposa do nosso pastor, não, filha, pelo amor de Deus, não dá bronca nelas, não. Deus me ajudou. Eu não conseguia pregar para mais que isso. O Senhor vai tratando as nossas vidas, as nossas feridas, não é vergonha nenhuma a gente ter medo, ter vergonha, ter ansiedade. O que você não pode é ficar paralisado. Deixa o Senhor te tratar. Deixa o Senhor cuidar de você. Amém? Aí, quando você começar a achar que você é alguma coisa, você fala: olha lá de onde você veio, hein? Medo das crianças com fantoche, hein? Não é por você não, hein? E é aí que é o segredo da vida, gente. A gente não esquecer de onde a gente saiu. A gente não pode esquecer de onde a gente saiu. E aí começa a dar fruto. E todos os frutos, e recolherá os frutos, para que o filho do teu Senhor tenha pão para comer. Agora não ia mais depender do outro. Ele vai ter as coisas dele. Gente, a gente tem que orar a Deus, fazer igual Jabes. Deus, me abençoa muitíssimo. Ele não tinha medo de orar, não. Me abençoa muitíssimo. Não quero trabalhar para comer só. Eu quero trabalhar, Senhor, para comprar casa. Eu quero trabalhar para pagar a minha viagem, para fazer missões. Eu quero trabalhar, Senhor, para crescer. Jabes era outro. Jabes significa filho das dores. Como que era a infância desse menino, gente? Ah lá o das dores lá, ó. Chama lá ele. Ó, das dores. Gente, não devia ser bom ouvir isso não, a infância toda. Até que ele chega em Deus e a Bíblia diz que ele invoca o nome do Todo-Poderoso. Ele diz: Senhor,
E é interessante que lá em 1 Crônicas, ele começa a história já falando quem ele se tornou. Já começa falando dele mesmo, acho da hora. Quando ele fala assim, e Jabes foi um homem mais ilustre da sua casa, mais respeitado. Porque se chamava Jabes, porque a sua mãe lhe deu esse nome porque teve muitas dores. O menino tinha culpa, gente, do nascimento que aconteceu? Não. A mulher viu que era uma dor diferenciada? Viu, porque já tinha outros filhos. Mas esse menino ficou com carimbo de que fez a mãe sofrer. Só que chega um momento da vida deste menino que ele fala, Deus, me cura, me trata, esteja com a sua mão poderosa sobre mim, alarga as minhas tendas. Aí ele fala no final da oração dele, tira as minhas dores. Aquilo que o nome dele significava foi o que ele disse para Deus, tira as minhas dores. Aquilo que meu pai fez com a minha mãe, tira as minhas dores. Aquilo que os meus irmãos fizeram comigo, porque tem irmão, gente, que abusa de irmão. Sabia disso? É outro pai, outra mãe. Quantos tios abusaram? Aí você pode falar, Deus, tira as minhas dores. Livra-me das minhas dores. Refaz a minha história. Refaz a minha história, Senhor. Diga para ele. E a Bíblia já começa falando dele, de Jabes. Um homem mais ilustre, mais respeitado de toda a sua família. Por uma oração, no meio de uma genealogia, com mais de 500 nomes. Aí Deus fala assim, peraí, vou colocar uma história fantástica no meio da genealogia. É tão chato ler a genealogia, eu imagino Deus pensando. É pessoa que teve fulano, que teve fulano, que teve fulano. Parece uma lista de chamada. De repente, Jabes. E segue a lista de chamada. Mas parece que é um bônus para quem está lendo a genealogia, né? E Deus fala tanto conosco na história de Jabes. E vamos voltar aqui para o texto. E comerá pão da minha mesa, Ziba, 15 filhos e 20 servos. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei, conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda ao seu servo, assim fará o teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. Gente, Deus está restituindo os medos deste homem, Deus está restituindo o valor deste homem, o caráter deste homem, Deus está restituindo o dinheiro dele, a vida dele. É possível restituir, é possível mudar. Nós começamos o culto aqui falando de mim. É possível mudar. Não vou conseguir me casar, minha mulher me traiu, foi embora com outro. Não, gente, é possível sim. É possível sim. E ele comerá a minha mesa como os filhos do rei. E no versículo 12, tinha Mefibosete, um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Por isso que fez questão de falar quantos filhos Ziba tinha. Todos se tornaram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo, tem que lembrar, né? E era coxo, para não esquecer de onde ele saiu. Gente, o que eu acho interessante? A restauração começou em Jerusalém, ele estava fora de Jerusalém. Chama ele lá, chama esse menino aí. Do nada, gente, a pessoa se lembra. Parece a história de José, né? Se lembra, do nada se lembra. Parece a história também daquele rei. Do nada se lembra de Mardoqueu. Não é do nada não, gente. É alguém que está colocando na lembrança da pessoa. Entendeu? E esse é o nosso Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra. Ele está vendo tudo. Hoje fizeram uma pergunta para o meu marido. Meu pai fez uma pergunta para o meu marido. Quando fizeram isso com você? Quando te distrataram? O que você fez? O Márcio respondeu, nada. Eu deixei o Senhor cuidar da situação. E tudo que eu deixei o Senhor cuidar, Ele cuidou melhor que eu. Ele cuidou da situação. Era uma pessoa que desmerecia o pastor Márcio. Vou contar para você. Uma pessoa saiu da igreja, um casal. Mas muito tempo, gente, muito tempo. Logo quando eu cheguei na igreja.
E eu me apeguei a essas pessoas. E de repente eles saíram da igreja. E eu fui conversar com o pastor Márcio e disse para ele assim: estou tão triste. Fulano saiu da igreja, não sei porquê. Aí Deus falou ao meu ouvido, gente. Eles chamavam o meu servo de um nome que eu não gostava. Eu falei: do que fulano e ciclano te chamava? Ele falou assim: ele me desmerecia. Pode falar o nome? Não? Fazia uma piadinha com ele. Chamava ele de baixinho, nanico. E outras coisas. Eu falei: gente, eu não sabia disso. Ele falou assim: é. Aí meu pai perguntou: você nunca falou nada? Ele falou: não, eu nunca falei nada. Novo, como pastor, precisava de um apoio. A gente acha que Deus não está vendo. Mas as suas dúvidas, vai falar com o Senhor. Por que aconteceu isso? Ele vai te dar a resposta. E você vai se surpreender. Deus falou no meu ouvido assim, ele está falando do jeito com o meu servo, que eu não me agradei. Deus está vendo tudo. Os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra. Nada passa em branco. Por isso que é muito bom ser filho desse rei, né, gente? Ele cuida para nós. E olha só, Mefibosete reconheceu a sua situação. Para que haja restauração é necessário, já estou terminando, o reconhecimento de uma confissão. Mefibosete estava cheio de temor. Lembra que eu te falei que uma pessoa estava com medo? Mas a Bíblia diz em Salmos: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, inclinou-se para mim e me livrou de todos os meus temores. Isaías 41 diz: não temas, não tenha medo, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra da minha justiça. Nós vemos, gente, a bondade de Deus nessa situação, em nos lembrar da história de Mefibosete. E dizer para nós: tem jeito para você. Tem jeito para todo mundo que quiser. Sabe, nós estamos na mudança de estação, dia 23 agora muda a estação. E o Senhor quer mudar a sua estação. Ele quer te usar mais. Ele quer fazer de você um instrumento poderoso por onde você passar. E a pergunta que eu quero fazer para você nesta noite: o que é que tem te afastado dessa posição de príncipe? Qual é a vergonha que tem te afastado disso? Eu não sou digno. Eu roubei. Eu não sou digno. Eu traí. Eu não sou digno. Eu xinguei. Eu furtei. Eu não sou digno. Eu trapaceei. Já experimentou pedir perdão? Tem jeito. O Senhor quer cuidar de você. Tem jeito para você. Feche seus olhos, eu quero orar nesta noite. Mais uma vez. Senhor, nesta hora, nós sabemos que Tu és um Deus de segunda chance. Um Deus que não nos trata segundo as nossas obras, mas um Deus que escolheu nos amar. Nos amou primeiro. E se nós aprendemos a amar é porque o Senhor nos amou primeiro e colocou o amor em nós. Se nós sabemos perdoar, porque nós somos perdoados, primeiramente. Se nós aprendemos a ter misericórdia, porque nós recebemos misericórdia, Senhor. E nesta noite, todo mundo que se sente impuro, se sente incapaz, todas as pessoas que têm medo de não ser promovido, pessoa que tem medo de não conseguir chegar aonde Ele quer chegar a vida toda, eu quero te pedir nesta hora, Senhor, trata a vida desta pessoa no nome de Jesus. Porque a sua palavra nos ensina em Lucas, em Isaías 61, que o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou a proclamar a liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor na vida das pessoas. Se existe alguém nesta noite que precisa dessa mudança de estação, dessa mudança de paradigma, dessa mudança, Senhor, na vida dela, dessa cura de traumas, o Senhor é capaz de curar. Porque o Senhor já curou tantos e continua trabalhando.
e continua fazendo. E eu te louvo nesta noite, porque a sua palavra diz que a oração de um justo, aquele que o Senhor mesmo escolheu justificar, que somos nós, ela pode muito em seus efeitos. Então, no nome de Jesus, nós declaramos curada, Senhor, a tua igreja. Nós declaramos esta igreja curada de todo trauma da infância, de todo trauma que aconteceu do luto, de todo trauma que aconteceu depois de uma perda de um filho, depois de todo trauma que aconteceu depois de uma doença. Porque tu és o Deus que nos sara, tu és o Deus que nos cura. E nos ajude, Senhor. Nos ajude a abençoar vidas. Nos ajude, Senhor, a ser quem o Senhor quer que sejamos. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.